Pombal foi criado por serenões há mais de 2 milênios, ainda na época do Império Romano. Então, uma comunex paleocomunex, né, que é a comunex bem antiga. E por ser antiga, ela já exerceu influência em muitas civilizações. Então, o Pombal não é só coisa que diz respeito a gente. Diz respeito a gente, diz respeito às vezes a várias vidas nossas, do passado e de outras pessoas, né? Tem uma raiz histórica e parahistórica muito grande. A parageografia do Pombal, então, era comentado que tinha um amplo jardim, árvores imensas e as tais das flores azuis que eu falei, né? E a explicação da flor azul, uma vez o professor Valdo comentou, que era para remeter ao céu, né, ao espaço, à amplitude. Então, tinha bastante predominância de cor azul. Não tinha ruas, quarteirões ou ilhas separadas para justamente incentivar a volitação. Então, quem estava no Pombal tinha, para se locomover, que volitar. Então, isso já é um filtro, né? Já é uma espécie de triagem que é feita no Pombal, na questão da volitação. O Pombal, então, é sempre comentado que o próprio Valdo falava assim, olha, parece muito com o Sky City e a Arbórea do Flash Gordon, né? É muito interessante porque esse é uma figura do desenho dos quadrinhos do Flash Gordon, né? Foi feito pelo Alex Raymond, né? Em 1934, não está aparecendo aí. E o que é essa Sky City? É uma cidade, né? Dentro desse planeta Mongo, que era o planeta lá que o Flash Gordon ia. E essa cidade, ela ficava suspensa no ar. E só quem conseguia chegar lá, e quem morava lá, era essa raça dos homens-pássaros. Homens gaviões. Ou seja, eles só conseguiam chegar lá porque eles eram os únicos que voavam lá no planeta. E tem tudo a ver com essa analogia do Pombal, né? Então, eu entendo muito bem o Valdo falar toda hora nisso, porque é uma analogia bem interessante. Quer falar alguma coisa, o Jarbas, o Alexandre? Tem uma curiosidade, assim, tem várias curiosidades aí, né? O Valdo falava muito do Alex Raymond, né? E da inspiração que ele habitou o Pombal e ele tinha trazido essa inspiração para Sky City. Mas em 77, 78, quando passou aquele filme do Império Contra-Ataca, do Star Wars, tem uma coisa muito parecida com isso, me impactou muito. E aí eu comprei, quando eu vim para cá para Foz, eu comprei aquele livro do George Lucas, A Arte de Guerra nas Estrelas, e trouxe para o Valdo. E antes de trazer para ele, eu fui ver várias entrevistas de George Lucas. O George Lucas se baseou, tem uma entrevista dele que ele falava que ele fez a Cloud City, né, baseado na Sky City, e que era no planeta tal lá também na saga. E quando a gente foi ver, ele se baseou. E aí eu fui falar isso com o Valdo, dei para o Valdo olhou, pegou aquelas imagens, que é muito parecido, né? Olhou e falou, ó, esse é o povo teu do Pombal. E falou, é a mesma coisa. E, na verdade, como a gente vê, a gente acha que tem uma ideia original, mas não tem, porque o George Lucas pegou do Alex Raymond, que pegou do Pombal. E é tudo a mesma coisa, na verdade, a origem, né? E o Pombal pegou de coisa de outro planeta, né? Quem fez o Pombal? Eu lembro o professor Val falar que quem fez o Pombal era uma serenona. Não falou que era monja, falou que era uma mulher. E isso refletia na arquitetura do Pombal. Que lá tinha muita coisa de arte, assim, esculturas, era tudo muito bonito. Levava muito, porque eles tinham chegado lá, tinha um impacto visual muito grande, né? E eu lembro dele falar também das questões dos quadrinhos, né? Que alguns desses quadrinistas eram extraterrestres. E até tinha um que ele falava que... Pô, eu não tenho certeza se é aquele que eu te falei, então não vou falar. Mas, assim, tinha um deles que ele sabia que era extraterrestre e ele escolheu justamente desenhar porque a dificuldade de expressar em palavras o que ele queria fazer. E ele refletia muito as coisas que ele trazia do planeta que ele veio, né? A gente pega os gibis do Moebius, por exemplo, você vê claramente que aquilo ali não é terráqueo, né? Quem desenha aqui não é um terráqueo. O Moebius é um deles, né? Que a gente vê claramente que ele é aquela visão totalmente assim, espacial, né? Que você vê nos livros, nos gibis do Moebius. E esse outro também, que era um italiano, que ele falava. Esse italiano que ele conheceu, que o Valdo, quem não sabe, foi um dos maiores colecionadores de quadrinhos, né, do Brasil, foi o maior colecionador de quadrinhos do Brasil, talvez justamente por isso, por causa dessa raiz extraterrestre, né? E ele falava de um italiano, que era um dos maiores nomes dos quadrinhos italianos, que esse cara era extraterrestre, estava na primeira vida dele aqui no planeta, e por isso que ele desenhava daquele jeito, e falou do Flash Gordon, né? Que o cara se inspirou no Pombal. No Pombal. É. Perfeito. Essa já é uma figura do Sky City, né? Que apareceu no filme de 1980, né? Os homens pássaros voando. E ele falava também muito da Arbórea, né?
que ele falou, é o Sky City e a Arbórea. E qual é a relação da Arbórea? A Arbórea eram cidades que ficavam no topo das árvores. Então isso dá a ideia daquela coisa das ilhas do Pombal, né? Em que eram ilhas separadas. E as ilhas do Pombal, elas tinham uma função, pelo que eu entendi, os parambulatórios eram ilhas separadas para preservar o Holopensene. Então tinham o Holopensene separados e eles ficavam como se fossem encapsulados dentro de locais diferentes, né? Para justamente delimitar aquele bolsão do parambulatório.